Evangelho, segundo o relato de João, capítulo 8, a partir do verso 31. Nós faremos a leitura do verso 31 ao verso 36, onde nós veremos a liberdade oferecida por Cristo. João 8, do verso 31 ao verso 36. Vamos fazer a leitura do verso 31 até o verso 36. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aí, vamos orar. Deus seja nos ilumine. Senhor Pai Santo, nós vamos a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplicar a Sua graça, a Sua iluminação nessa manhã. Por favor, ó Deus, ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, quebranta o nosso coração, nos dá um coração que ouve, um coração que entende, um coração que escuta a Sua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nós te pedimos. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos dê força para que nós possamos compreender a Sua santa palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai, eu te peço nessa noite, nessa manhã, no nome do nosso Senhor Jesus, que nós possamos não ficar apenas no ouvir, Senhor, da Sua palavra, mas que essa palavra possa frutificar nas nossas vidas, que essa palavra possa produzir frutos, que ela possa entrar nos nossos corações, que nós venhamos guardar, reter ela conosco, Senhor. Às vezes nós somos tão irreverentes, Senhor, nós somos tão desleixados com as Suas coisas. Por favor, conserta isso em nós, Senhor, nos conceda graça para que nós possamos completar a carreira, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu já disse, nós estamos dando continuidade, à nossa série de estudos no Evangelho de João. Nós estamos fazendo uma série e já estamos há algum tempo estudando esse Evangelho. Nesse Evangelho nós estamos vendo as grandezas de Cristo, as grandiosas obras, os seus grandiosos feitos que provam, que atestam a sua divindade. João tinha o objetivo, quando escreveu esse Evangelho, de evangelizar, de salvar as pessoas pela pregação, pela escrita, pela leitura desse Evangelho. O objetivo de João era que quando alguém cresce, pudesse ser salvo pela obra de Cristo. O importante notar é que o que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós ouvimos, que nós estudamos, que nós cremos, a salvação é pela fé. E a fé ela vem pelo ouvir, pelo escutar. Tendo isso em mente, então temos a pregação, temos a evangelização de todas as formas. E a escrita, o escrito era uma forma de evangelização, onde que as pessoas aprendiam, pelo ouvir da palavra. Aqui nesse capítulo 8, nós começamos o capítulo 8 e vemos que esse capítulo 8 é um capítulo belíssimo, um capítulo extraordinário. No capítulo 8, como nós já vimos, nós começamos estudando esse capítulo 8, nós vemos uma grande ação de graça, uma grande demonstração de graça e de misericórdia do nosso Senhor Jesus, onde que Ele perdoa uma mulher que foi surpreendida em pecado. E nós vemos que aquele perdão de Jesus, aquele ato, ele reflete a redenção, a obra da redenção. Nós temos ali os fariseus que acusavam veemente a mulher e queriam a morte dela, sendo simbolizados pela lei, que acusa e que requer a morte do pecador. Nós vimos lá o pecador, a mulher que era pecadora, que simbolizava toda a raça humana debaixo do pecado, que condenada à morte. E nós vemos ali o Salvador Jesus, que oferece a graça, que oferece o perdão e que perdoa e que dá uma chance da humanidade ser salvo, todos aqueles que creem. Nós continuamos e nós vemos uma longa conversa de Jesus com os judeus. Jesus ele vai conversar com os judeus e ele conversa muito. No domingo passado, nós vimos essa conversa de Jesus, e nessa conversa de Jesus nós vimos a importância da pessoa do Senhor Jesus. O nosso tema foi exatamente esse, a importância
da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele se apresenta como sendo a pessoa que é a única que é capaz de perdoar pecados, que é a única que é capaz de salvar-nos dos nossos pecados. Ele oferece esse perdão de pecados e esse perdão de pecados é mediante a fé nele. Então nós vemos que a única forma de um pecador ser salvo é pela fé no Senhor Jesus. Hoje nós veremos que Jesus vai oferecer uma liberdade para os crentes. Ele oferece uma liberdade para todo aquele que crê nele. Nós já vimos e sabemos que o maior problema da humanidade é o pecado. No domingo passado, nós vimos que o maior problema da humanidade é o pecado. Ele é a causa de todo o mal. Nós vimos que o pecado é a causa de todo o mal que há no mundo. E a principal causa do homem ser condenado, de um homem ser culpado, de um homem receber a condenação eterna. Hoje o Senhor Jesus, ele oferece a cura para esse tão grande mal, que é o pecado. Então nós já vimos que o pecado ele é horrível, mas há um tratamento, há uma solução para esse pecado. E o Senhor Jesus ele vai oferecer essa liberdade. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus ele vai colocar o pecado, como sendo um dominador, como sendo um senhor, e todos aqueles que estão debaixo são seus escravos. E o Senhor Jesus ele oferece uma liberdade que é ocasionada pelo conhecimento. Eu destaquei aqui alguns pontos para que nós possamos compreender melhor esse texto. O primeiro ponto que nós vemos aqui é o que Jesus exige dos seus discípulos. Jesus ele vai fazer uma proclamação para todos aqueles que creem nele. Está no verso 31. Todos nós que somos discípulos, todos nós que cremos no Senhor Jesus, ele requer algo de nós. Jesus requer algo de nós. E esse requerimento de Jesus para conosco é que nós permaneçamos nos seus caminhos, na sua palavra. Ele diz aí no verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Então Jesus vai falar aí aos judeus que haviam crido nele. E ele faz essa exigência. Nós vemos aqui que é uma exigência. A grande característica do discípulo verdadeiro é que ele permanece nas palavras do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus, se nós não permanecêssemos nas suas palavras, isso caracteriza que nós não somos discípulos. Isso caracteriza que nós não somos crentes verdadeiros. Porque o crente verdadeiro, ele permanece nas suas palavras, na palavra do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus diz que não adianta nada chamá-lo de Senhor, 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 e não fazer o que ele manda. Nós vemos Jesus no Evangelho de Lucas, se eu não me engano. Jesus ele diz que não adianta nada dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que ele manda. Então a característica de um discípulo é que ele faz, que ele obedece a palavra do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo, ele obedece a palavra do seu mestre. A grande questão, o grande ponto, a grande suma de tudo é como nós recebemos essa palavra. O grande problema é como nós recebemos, como você está recebendo a palavra do Senhor Jesus. Nós devemos tomar muito cuidado para que nós não sejamos como esses que ele vai dizer mais adiante, que são incapazes de ouvir a palavra. Por que eles são incapazes de ouvir a palavra? Porque eles têm um outro pai. E eles querem imitar os desígnios desse outro pai, que é o diabo, que é mentiroso, que é homicida e que nunca se firmou na verdade. Então o Senhor Jesus diz que nós precisamos ter ouvidos para a sua palavra. E o problema é como que nós estamos recebendo essa palavra. Nós precisamos fazer esse julgamento diário nas nossas vidas. Como que você recebe a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que você não pode fazer tal coisa e você não a faz? Ou a palavra de Deus diz que você deve fazer tal coisa e você a faz? Ou você não está nem aí para a palavra de Deus? Porque muitas pessoas, apesar de dizer que são cristãos e de participar da igreja, de culto, ler a Bíblia e tudo, nós vemos que elas são totalmente irreverentes quanto à palavra de Deus. Elas não obedecem ao mandato
Senhor. Elas sabem o que deve ou não deve fazer e não faz, não se importa, não pratica o que o Senhor manda. Aí nós olhamos para esse texto diz que os meus discípulos, né? Vós sois meus discípulos se obedecerem à minha palavra. Então a palavra de Deus ela é de suma importância e nós devemos sempre fazer esse julgamento, se você obedece ou não à palavra do Senhor, como que você a recebe, como que você lida com ela. A palavra do Senhor te fala, você tem ouvidos, você consegue ouvir as palavras do Senhor? Porque tem muitas pessoas que não têm ouvidos, e esse ouvidos aqui não é o que eu estou falando, você consegue ouvir, porque todo mundo consegue ouvir, não há ninguém surdo. O Senhor pergunta se tem alguém que tem ouvidos para a palavra. A pessoa que tem ouvidos é aquela pessoa que ouve e que pratica. É aquela pessoa, quem tem ouvidos, ele ouve e recebe a palavra. Ter ouvidos para a palavra é ouvir e receber, é ouvir e colocar em prática, não é apenas ouvir. Ouvir todo mundo ouve. Todo mundo ouve, até um animal ouve, mas nós precisamos ter ouvidos para a palavra, ouvir e compreender, ouvir e colocar em prática. Então esse é o primeiro ponto, a primeira exigência do Senhor Jesus é que nós obedeçamos, os discípulos obedecerão a sua palavra. Um verdadeiro discípulo, custe o que custar, ele viverá de conformidade com a palavra do Senhor. A coisa mais importante para ele é a palavra do Senhor. O segundo ponto que nós vemos aqui é a condição da liberdade. O Senhor, ele vai oferecer a liberdade plena, liberdade completa, mas há uma condição para ela. E a condição para a liberdade é o conhecimento. Você só será livre se você conhecer. Ele diz aí no verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que pode nos libertar é a verdade. Nós estávamos éramos escravos, estávamos aprisionados pelo mundo e pelo pecado. Uma vez que nós conhecemos a verdade, nós fomos libertos. Só é liberto aquele que conhece a verdade. Nós precisamos conhecer e prosseguimos em conhecer. Só que tem um problema, um grande problema. Ser livres de quê? Muitas pessoas já se consideram livres, né? Muitas pessoas, como os judeus próprios, vão dizer que nós nunca fomos escravos. Como que o Senhor vai dizer sejam livres? Né? Eles eram mentirosos, porque eles haviam sido escravos muito tempo, eles haviam sido escravos dos assírios, dos babilônicos, e naquele momento eles estavam sendo escravos do Império Romano, mas eles insistem, nós não somos escravos de ninguém, e Jesus também não entra nessa questão. Mais adiante Jesus vai dizer, vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo porque vocês são mentirosos, mas aqui no momento Jesus não entra em questão com essa questão de eles serem escravos. Jesus vai direto ao ponto. Jesus diz, quem comete pecado é escravo do pecado. Esse é o grande problema. Por quê? Porque muitas pessoas não buscam ser livres, porque muitas pessoas não buscam a liberdade, porque não conseguem ver que são escravas. Então, há esse problema. Você precisa enxergar que você é escravo, só assim você buscará a liberdade. E Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a liberdade, ela está ligada ao conhecimento. Só é livre quem conhece. Como ser livre? Como ser livre? É através do conhecimento diário de Deus. Nós precisamos ser livres. Nós precisamos dessa liberdade. Como que eu adquiro essa liberdade? Através do conhecimento. Quanto mais você conhece, mais livre você é. Isso é extraordinário, né? Como um pássaro aprisionado numa gaiola, quando ele obtém o conhecimento, ele é livre para voar. Mas quanto mais você deixa esse conhecimento, mais aprisionado você se torna, mais cativo ao pecado você se torna, mais enlaçado, mais amarrado ao pecado você se torna. A única coisa que pode desamarrar
as ligaduras do pecado é o conhecimento de Deus. Então é por isso que nós precisamos aproveitar esse conhecimento, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, precisamos da leitura, precisamos do culto e dos estudos, qualquer forma de conhecer a Deus, nós precisamos nas nossas vidas. O terceiro ponto que nós observamos aqui é sobre a escravidão do pecado. No verso 33 e 34, Jesus diz que todos que cometem pecados estão sobre a escravidão do pecado. Como eu disse, Jesus aqui ele oferece essa liberdade, só que os judeus eles não compreendem. Eles dizem no verso 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizem tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Os judeus, apesar deles terem sido escravos, escravizados muitas vezes, eles nunca se consideraram escravos espirituais. Eles sempre se consideraram livres espirituais. Eles sempre se consideraram como sendo o povo de Deus, como sendo a nação de Deus. Apesar de estar distante de Deus, pelo quebrar da lei, pela dureza do coração, eles se consideravam como sendo o povo de Deus e não se consideravam como sendo escravos. Mas Jesus vai direto ao ponto. Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aqui nós vemos que o pecado ele faz escravos. Todas as pessoas que cometem, que vivem no pecado, são escravos do pecado. Essa questão aqui da personificação do pecado é algo extraordinário. Paulo faz isso nas suas epístolas, ele personifica o pecado, ele coloca o pecado como sendo uma pessoa. Ele personifica o pecado é como se fosse um senhor, um rei muito mau que escraviza as pessoas e as pessoas não conseguem ser libertos do pecado. Além da escravidão do pecado, também há cegueira com relação do pecado. O pecado ele escraviza e ele cega. De maneira que a pessoa que é escrava do pecado, ela não consegue ver que ela é escrava, ela não consegue deixar o pecado. Isso é tão interessante porque nós vemos muitas pessoas hoje que sabem que algo é pecado, mas elas não conseguem deixar o pecado. Sabe por que elas não conseguem deixar o pecado? Sabe por que a maior parte das pessoas não conseguem parar de pecar? Porque elas são escravas do pecado. Elas são escravas do pecado. Por que um adúltero não para de adulterar? Porque ele é escravo do pecado. Por que um fornicador não para com a fornicação? Porque ele é escravo. Ele não consegue deixar o pecado. Ele é escravo. Por que um mentiroso não para de mentir? Porque ele é escravo. Por que a pessoa maldosa não para com a maldade? Porque ela é escrava, ela não consegue deixar o pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É por isso que é necessário essa liberdade. É por isso que é necessário sermos livres. É por isso que é necessário sermos livres. Quanto de pessoas que nós conhecemos, que não deixam o pecado? Quanto de pessoas nós conhecemos que não sai, não consegue deixar? Apesar de saber que aquilo é pecado, essas pessoas não conseguem deixar o pecado. Por que não conseguem deixar? Porque são escravas. E é o que nós vemos aí. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E você fala, mas essas pessoas não sabem que aquilo é pecado? Elas até que sabem, muitas pessoas até que sabem que é pecado, só que não conseguem deixá-lo porque não vê o quanto que o pecado é terrível, porque o pecado a cegou. Então esse rei, esse senhor pecado, ele escraviza e ele cega a pessoa de maneira que ela não consegue deixar o pecado, por isso ela não sai. É por isso que o Senhor Jesus oferece essa liberdade. Essa liberdade é ocasionada pelo conhecimento. Oferece a liberdade que vem pelo conhecimento. Quarto ponto que nós vemos é o perigo de ser escravo. Há um perigo aí em ser escravo. No verso 35, o Senhor Jesus diz que o escravo, ele não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Aqui Jesus ele usa uma figura muito comum na época entre o filho e o escravo. Naquela época era comum das pessoas terem escravos, principalmente
um pouco antes, era comum as pessoas terem escravos. E havia os filhos. Os escravos, eles estavam ali para servir. Com o tempo, eles eram libertos ou eles eram vendidos. Eles não ficavam para sempre. Mas o filho ficava para sempre em casa. A grande questão aqui é que o escravo, ele não permanece para sempre. Ou seja, a pessoa que é escrava do pecado, que ela continua no pecado, o fim dela é o fogo do inferno. Jesus está fazendo a comparação aqui entre quem é escravo e quem é filho de Deus. Aquele que crê, o cristão verdadeiro, aquele que crê no Senhor Jesus, ele é filho, ele permanecerá para sempre, ele não será condenado, enquanto que o escravo do pecado, ele não permanecerá para sempre. O escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é desse perigo, né? De as pessoas não se arrependerem, não crerem, não serem libertas, não deixarem o pecado e serem condenadas ao inferno. Então, o que nós precisamos aí é desse conhecimento, é de buscar o Senhor cada vez mais. E para finalizar, nós vemos o quinto e último ponto aqui, é o único que pode trazer essa liberdade, o único que pode resgatar do império do pecado, do império das trevas, é o único que pode libertar desse poder do pecado, que é Jesus, o Filho. Ele diz no verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado, ele reina sobre a vida, ele escraviza, ele domina sobre a vida das pessoas. E ele conduz ao inferno, ele não deixa que você fique para sempre em casa, que você tenha a vida. Nós precisamos dessa liberdade que o Senhor Jesus oferece. E como conseguimos essa liberdade? Pela fé no Senhor Jesus, pelo arrependimento, consertando a nossa vida, mudando a nossa vida, sofrendo a transformação completa. Nós precisamos querer, nós precisamos buscar essa mudança, precisamos orar. Como que nós conseguimos essa liberdade? Através da fé no Senhor Jesus, fé verdadeira, fé salvífica e arrependimento. Arrependa dos pecados, arrepender das transgressões. Amém? Não permaneça nos pecados, porque esse pecado causará a sua morte. Arrependa dos seus pecados e não seja mais um súdito do pecado. Amém?